Águias. Boa noite, Templo das Águias. Aleluia, tamo de casa nova. Aleluia. Irmãos, tá tudo meio mal acabado, é porque a gente fez o que deu essa semana, irmãos. Um tava pintando, outro tava limpando o chão, o outro tava montando o altar. Mas a gente vai, conforme for passando os dias, a gente vai deixando ela mais bonita, a gente vai arrumando ela. Porque se Deus quiser e der tudo certo, a gente vai fazer uma festona de inauguração em julho. Então a gente vai estar trabalhando aí para estar terminando, né, as coisinhas que faltam. Mas quero desejar a vocês, sejam muito bem-vindos ao Templo das Águias Boqueirão. Aleluia! Irmãos, para quem não me conhece, eu sou a Bispa Fran, sou pastora aqui dessa igreja linda. E gostaria de convidar você a gente vai refletir um pouco sobre a palavra de Deus nesse momento. O Super Kids pode se direcionar lá nas salinhas. Criançada pode ir para lá para o Super Kids. Aleluias. Primeiro culto, irmão, a gente tá meio assim, não sabe para onde vai, o que faz, porque... Mas o que importa é que o Senhor está aqui com a gente. Estamos vivendo a promessa do Senhor, amém? Queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas. Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Vai conseguir um fundinho musical? E diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicomoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu coloquei como título dessa mensagem, eu sempre gosto de pôr títulos na mensagem, a salvação chegou nessa casa. Repita comigo: a salvação chegou nessa casa. Vamos falar com convicção isso. A salvação chegou nessa casa. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, Jesus estava passando por Jericó, e ali vivia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um chefe de cobradores de impostos, um homem muito rico, um homem que tinha muitas riquezas, muitas posses. E naquela época, irmãos, os cobradores de impostos eram muito desprezados pelos judeus, porque a maioria deles trabalhavam para os romanos, o governo romano. Então, não era simplesmente uma cobrança, era quase uma extorsão. Eles roubavam, né? Não era cobrado aquilo que era justo, mas era tirado aquilo que às vezes a pessoa tinha, tudo que tinha. Então o povo judeu, eles tinham um bloqueio, o famoso ranço, que a gente ouve hoje em dia. Mas tem um ranço. Então eles tinham um ranço de todos que exerciam tal função. Por quê? Porque eles enriqueciam cobrando um povo pobre, um povo humilde, além do que era devido. Mas algo, irmãos, que eu acho
texto é um texto muito conhecido no meio cristão. Temos louvores que falam sobre esse texto, né? Como Zaqueu, quero subir, né? Que a gente ouviu, né, muito tempo. Mas algo intrigante que eu acho nesse texto, irmãos, é que no versículo 1 diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. No versículo 2, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Irmãos, quando a gente lê esses dois versículos, não dá a impressão que Jesus só estava de passagem por aquele lugar? Porque o texto diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Quando eu li esse versículo, me trouxe à memória, quando eu e o bispão, irmãos, ele gosta de fazer uns caminhos loucos, quando a gente vai viajar. Ele entra por uma cidade, ele vai desviando, nossa amor, a gente vai para São Paulo, não, mas vai cortar por dentro, porque daí a gente, sabe, evita de pegar fila, e quando eu vejo eu tô que nem uma baratinha tonta, porque eu não entendo nada do que ele está fazendo, mas ele entende, irmãos. E quando eu leio esse texto, eu tenho essa impressão que Jesus, ele não ia ficar em Jericó, ele estava ali como se fosse cortando um caminho, sabe, passagem. Eu preciso, para chegar em Curitiba, eu preciso passar por São José, um exemplo, quando a gente estava de passagem. E quando a gente lê o versículo 2, que ele estava procurando ver quem era Jesus, dá a impressão que Zaqueu ele que estava procurando por Jesus. Mas, irmãos, algo que eu queria que a gente gravasse nessa noite é que Jesus, nada que ele faz é por coincidência. Repita assim comigo: Jesus não faz nada por coincidência. Jesus é intencional. Jesus é intencional. Jesus não estava ali passando por aquela cidade. Eu vou cortar caminho. Eu vou passar por ali, porque se eu passar por Jericó eu chego mais rápido no meu destino. Não, irmãos. Jesus tinha uma intenção de passar por aquele lugar. Jesus, ele age com intencionalidade, com propósito. Jesus chegou a Jericó, sabe por quê? Porque ele queria encontrar Zaqueu. Não foi ao contrário, irmãos. Quando a gente lê o texto, a impressão que Zaqueu queria. Não, irmãos, Jesus sabia o que ele ia fazer naquele lugar. Não foi um negócio assim que esbalou assim, ó, sabe assim, você conhece, esbarra com alguém assim sem querer. Não, irmãos, Jesus foi com intenção para aquele lugar. Da mesma forma que quando a gente lê o texto de João 4, quando a gente conhece a história da mulher samaritana, que Jesus passou, era totalmente fora da rota dele. Não, irmãos, ele foi lá por causa daquela mulher. Eu quero te dizer essa noite, é coincidência você está aqui? Não, você está aqui porque Jesus está aqui. Jesus, ele veio aqui para falar aos nossos corações. Aleluia! Aleluia! Mas, irmãos, a intenção de Jesus chegar naquela cidade foi encontrar alguém que precisava de salvação. Zaqueu precisava de salvação. E eu gostaria hoje de me apegar sobre isso, sobre o que é salvação. Quem precisa de salvação? Quem precisa ser salvo? Todos que estão perdidos. Quem precisa ser salvos? Todos que estão sem direção. Quem precisa ser salvos? Todos que estão morrendo. Quem precisa ser salvo? Todos que estão presos. Quem precisa ser salvo? Todos que estão em perigo. Quem precisa ser salvo? Todos que estão sem saída. Zaqueu se encontrava em todas essas condições, igreja. Todas. As escrituras, irmãos, não nos revela se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, né? A gente não, eu tentei pesquisar, mas não tem nada que as escrituras revelem sobre isso.
Mas, irmãos, quando a gente lê esse texto, quando a gente vê o desespero dele de subir na árvore, irmãos, nos dá uma ideia de que Zaqueu era uma pessoa que sofria com algo que hoje pega muitos de nós, que é uma profunda solidão. E, irmãos, ele era um homem que era solitário, era sozinho. Por quê? Porque era um homem perseguido. Por causa do seu título, por causa daquilo que ele precisava fazer, as pessoas não queriam ele por perto Ele não era um homem quisto, ele não era um homem querido. Provavelmente ele era aquele tipo de homem que saía fazer o seu trabalho, saía de manhã, fazia o que tinha que fazer, voltava para casa e a sua rotina todos os dias era essa: trabalhar, voltar para casa sem ter com quem falar, sem ter com quem conversar. Ele não tinha o respeito nem a admiração de ninguém. E ele vivia, irmãos, num estado profundo de miséria. Irmãos, miséria não tem nada a ver com a quantidade de dígitos que tem a nossa conta bancária. Você sabia disso? Às vezes a gente assimila uma pessoa miserável com uma pessoa que é pobre, com uma pessoa que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não tem onde morar. Não, irmãos. O estado de uma pessoa miserável é uma pessoa que vive em profunda dor, uma pessoa que vive numa escassez de paz, uma pessoa que vive na escassez de alegria. Uma pessoa miserável, irmãos, é uma pessoa que ela se deita e se levanta todos os dias na cama da desgraça. Isso é uma pessoa miserável. Não tem nada a ver se você tem 100, 200, 500 mil, 20 mil, 50, 1 milhão na tua conta, irmãos. Mas é o quanto te falta tudo isso. O quanto te falta tudo isso. E Zaqueu, ele se encontrava nesse lugar de miséria. Uma pessoa que não tinha alegria, uma pessoa que simplesmente sobrevivia. Passava os dias. Sabe aquela pessoa que não tem uma razão, não tem um porquê? Zaqueu provavelmente era um homem assim. E Zaqueu, irmãos, um anseio de talvez ter uma vida diferente, ter uma esperança. Irmãos, a Bíblia diz que no desespero de ver Jesus, ele sobe numa árvore e era uma árvore, deixa eu ver o nome, sicomoro. É como se fosse uma figueira, só que ela era menor. Não era uma árvore tão alta, com os galhos mais baixos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Então, provavelmente ele não ia conseguir subir por ele ser de baixa estatura. Ander, você já conseguiu escalar uma árvore de alta? Temos aqui o Ander que pode comprovar que um homem, Ele é nosso Zaqueuzinho aqui, gente. Olha só, que belezinha. E, irmãos, você consegue imaginar o anseio desse homem ao ouvir ou ao saber que Jesus estava passando por ali e ele subir numa árvore na intenção de olhar, de somente ver Jesus? E aqui eu gostaria de extrair um ponto, irmãos. A Bíblia diz que quando ele sobe na árvore, irmãos, Jesus olha para cima e vê ele. Aqui eu queria extrair um ponto, irmãos. Isso aqui é lei de física, tá? Física. Para toda reação precisa haver uma. Para toda reação precisa haver uma ação. Muitas vezes eu e você queremos tanto uma reação de Deus ao nosso favor, mas do quanto eu e você estamos agindo para que algo aconteça. É assim, irmãos, é que nem quando a gente está doente, irmãos. Irmãos, eu falo para vocês, eu tenho pavor de ir em médico, eu tenho pavor de tomar remédio, eu tenho pavor. Mas assim, irmãos, quando você não está bem, se você não tomar um remédio, você está com febre, se você não tomar um dipirona, vai passar a febre, irmãos? Não. Aí você fica ali lutando, não vou tomar esse remédio porque eu não gosto de estar ali derretendo de febre, passando mal.
Por quê, irmãos? Porque tem coisa que a gente é teimoso, a gente acha que as coisas têm que vir pronta ao nosso encontro, que as coisas têm que simplesmente, Deus bem que poderia dar uma varinha de condão e a gente fazia plim, e as coisas acontecer. Não, irmãos, não. Tem certas reações de Deus ao nosso favor que Ele espera uma ação minha e tua. Uma ação de fé, uma ação de posicionamento, uma ação de entrega. E Zaqueu, irmãos, com tudo que ele vivia, ele teve uma ação. Ele subiu naquela árvore porque provavelmente, irmãos, ele era de baixa estatura. A multidão não permitia que ele visse Jesus ou que ele chegasse perto de Jesus. Então o que ele pensou? Calculou, essa árvore eu dou conta. Então eu vou lá e vou escalar. E o que acontece, irmãos? Irmãos, Jesus, ele reage à ação de Zaqueu. Ele olha para cima e enxerga ele. Eu sei que muitas vezes a gente se acha tão pequeno, irmãos. Eu sei que muitas vezes a gente se acha tão insignificante para as coisas. Mas, irmãos, basta uma ação nossa para que Deus reaja ao nosso favor. Porque não importa como as pessoas te enxergam, eu sempre digo isso, importa como Deus te vê. E Deus não te vê como uma pessoa insignificante, irmãos. Amém, irmãos? Desejamos tanto uma reação de Deus ao nosso favor. Mas o que a gente faz para que isso aconteça, irmãos? Jesus reage. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu! Outro ponto, irmãos. A gente se acha tão insignificante, tão pequena. Mas você sabia que Jesus sabe quem é você? Jesus sabe quem é o teu nome. Ele sabe. Ele não poderia falar: sai daí, Nanico. Não podia, irmãos, não. Jesus, ele tem o cuidado de chamar ele pelo nome, irmãos. Isso é amor, isso é cuidado. E nessa resposta, irmãos, que Jesus, no versículo 5, fala para Zaqueu, eu queria refletir com vocês 2 pontos. A Bíblia diz que quando Jesus enxerga ele lá em cima, ele fala: Zaqueu, desce depressa. Irmãos, por que Jesus fala: Zaqueu, desce depressa? Porque, irmãos, há uma urgência. O tempo está passando. Você sabia que o tempo não para? Irmãos, já estamos no meio do ano. Não parece que foi ontem que foi o Natal, gente? O tempo está passando. Há uma urgência. Jesus sabia o estado que estava aquele homem. Jesus sabe o estado que está o seu coração. E há uma urgência em Ele salvar a tua vida, em Ele salvar a sua família, e Ele entrar na sua casa. Há uma urgência, igreja. Porque Ele sabe, irmãos, Ele conhece o estado que nós estamos. Zaqueu simplesmente subiu para observar Jesus. Será que ele vai para lá? Será que ele vai seguir reto? Qual que vai ser o próximo passo de Jesus? E Jesus, irmãos, o que ele faz? Zaqueu, desce. Irmãos, Jesus quer que a gente saia da posição de observador. E Jesus está nos chamando para perto. Zaqueu, desça, venha. Sai daí. Vem aqui perto. Eu estou aqui, desce, para de ficar olhando, você pode vir falar comigo, homem. É isso que Jesus faz, irmãos, quando Ele chama Zaqueu pelo nome. Jesus queria mudar a história dele, irmãos, chamou ele para perto. Entenda, não tem como haver transformação se a gente ficar na posição só de observadores, irmãos. A gente às vezes quer ser só simpatizante do Evangelho. Que religião que você é? Sou evangélico, cristão, crente. Mas o quanto que Jesus está na sua vida? O
Quanto que as pessoas vê Cristo em você, irmãos? Irmãos, quem me conhece sabe, eu gosto, por onde eu vou, a Aline esses dias falou assim, bispa do céu, onde você vai, você faz amizade. Gente, eu falo com todo mundo. Eu dou bom dia para todo mundo. Eu falo com morador de rua. Esses dias eu estava passando na rua, uma mulher estava varrendo a rua com a cara meio carrancuda assim, eu acho que ela estava braba, né? De manhã, né, irmãos, no frio. Varrer a rua não é legal. Podia estar na cama dormindo, né, irmãos? Vamos. E eu dei um sorrisão, bom dia. Ela parou assim, bom dia. A gente consegue ser Cristo, irmãos, na vida das pessoas com pequenas ações, nas nossas decisões, nas nossas reações. O quanto a gente é, irmãos, o quanto a gente carrega de Cristo nas nossas vidas. O Jesus, Ele quer que a gente tenha uma vida transformada, mas para isso a gente precisa andar perto de Jesus. Segundo ponto, irmãos, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Coloca o versículo 5 pra gente, Tonex. Porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Pode deixar esse versículo. Pode deixar, não precisa tirar. Irmãos, vocês não concordam que Jesus podia ter falado assim, Zaqueu, desce, vem aqui pra gente conversar. Podia ter levado ali, provavelmente tinha uma praça, levar ele para um lugar mais... Por que Jesus fala que ele precisa ir para a casa de Zaqueu? Há uma intenção aqui, irmãos. Nossa, Jesus está se convidando para entrar na casa de Zaqueu? Sim, irmãos. Sim. Porque tudo que Jesus faz é intencional. Jesus gostaria de ficar na casa de Zaqueu, sabe por quê, irmãos? Para Jesus ver como é que era a casa de Zaqueu. E para ele trazer ordem e reorganizar o que estava fora do lugar. Irmãos, muitas vezes nós queremos ter Jesus só domingo à noite aqui na igreja. E terça, quinta na cela, talvez. Mas na nossa casa não, irmãos. Porque a gente não quer que Jesus veja como está a nossa casa. E eu digo casa física, irmãos, e também a nossa casa emocional. Muitas vezes a nossa casa está uma bagunça, irmãos. Está uma bagunça que você não sabe aonde está o quê. É pano de prato que está no meio das meias. Sabe aquela bagunça, Thay? O sofá, você não sabe se o sofá é para sentar ou se é um depósito de roupa recolhida do varal. Sabe aquela bagunça, irmãos? A pia, você já não sabe o odor da louça, se é da janta de 5 dias atrás ou do almoço que está ali tudo misturado. Que ali já se reúne ali vários tipos de insetos sobrevoando aquela pia. Várias espécies. Sabe essa bagunça, irmãos? E muitas vezes essa bagunça, irmãos, está aqui dentro. Nossa vida está tudo bagunçada. Nossas emoções estão tudo bagunçado. Dentro de nós está uma desordem total, um caos total. E Jesus, ele se convida para ir na casa de Zaqueu porque ele queria saber como que estava a sua casa. Eu te pergunto, como é que está a tua casa? Como é que está a sua casa? Como que você está? Porque muitas vezes, irmãos, a posição que ele tinha era de um homem, talvez ele se vestia muito bem, porque o cargo que ele exercia pedia isso. Vamos pensar no tempo de hoje. No cargo que ele exercia, ele teria que usar um terno, um sapato bem ilustrado, uma gravata bem alinhada. Mas quando Jesus entrou na casa dele, o que ele demonstrava ser não batia com o que ele viu dentro da casa dele. E muitas vezes, irmãos, a gente está vivendo isso. A gente está vivendo, passando uma imagem que não é real.
Às vezes a gente está vivendo dentro da nossa casa, as pessoas veem o casamento perfeito, o cristão perfeito, aquele que está, mas irmão, dentro de casa está uma desordem, está uma bagunça. E eu quero que você entenda que Jesus, Ele quer entrar na nossa casa para colocar em ordem o que está em desordem. Assim como Ele fez com Zaqueu. Não importa o que você está vivendo, não importa a desordem que está na tua vida, não importa se o teu casamento, se a tua vida emocional, irmãos, eu não sei que área que está bagunçada na tua vida, mas eu sei que se você permitir Jesus entrar na sua casa, Ele pode pôr ordem no meio do caos. Ele pode, irmãos. Eu sou o tipo de pessoa, irmãos, que eu não acredito em algo que Jesus não possa fazer, porque Ele pode todas as coisas, Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Como que está a sua casa, irmãos? Se Jesus hoje, se eu e você estivesse nesse cenário de Zaqueu, e Jesus falasse assim, desça depressa que eu vou lá na sua casa. O que você ia dar desculpa? Jesus, hoje não. Pode ser semana que vem. Quinta-feira que vem, às 20 horas, Jesus. Você ia dar essa desculpa, irmãos? Porque daí você ia chegar em casa, irmãos, dá aquela tapeada, sabe? Quando você joga um negócio no armário e fecha uma sabe assim? Lava aquela louça e dá aquele tapa. Jesus pode entrar. Seria assim, irmãos? Como que está a tua casa, irmãos? Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus estava se hospedando com um pecador. Como assim com um pecador? Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, nesse texto, sabe o que eu acho interessante? Que não fala que Jesus chegou lá e deu um sermão no Zaqueu. Zaqueu, o que é isso aqui, cara? O que é essa casa? O que é essa bagunça? Ou não fala que Jesus discipulou, ou Jesus de alguma forma tentou convencer Zaqueu de alguma coisa. A Bíblia diz que ele foi repousar na casa de Zaqueu. Sabe o que eu entendo com esse texto, irmãos? Que quando permitimos Jesus entrar na nossa casa, só a presença dele já basta para que tudo se transforme. A presença de Jesus transforma as nossas vidas. A presença de Jesus traz ordem ao nosso caos. A presença de Jesus coloca em ordem tudo que está em desordem, irmãos. A presença de Jesus, irmãos, eu penso assim que a presença de Jesus na nossa casa é como se fosse uma luz, uma super luz, que trouxesse à tona tudo que está em desordem, tudo que está escondido, tudo que está bagunçado, irmãos. Porque, irmãos, você sabia que quando a gente está nesse processo de bagunça emocional, a gente externa na nossa casa? Vocês sabiam disso? Quando você não está bem consigo mesmo, irmãos, a tua casa vira o que é aquilo? É como se fosse uma consequência, tá? E é uma coisa que você não vê, que tem roupa de 2 meses ali naquele sofá. Você não enxerga a sujeira, você não enxerga a imundícia, porque, irmãos, o problema está aqui dentro. E é uma coisa que se reflete. Você sabia disso, irmãos? E eu sempre falo isso, irmãos. Vou falar aqui porque tem bastante gente nova. Que dó de vocês. Mas existe uma entidade chamada Maria Mulambo, irmãos, que ela se alimenta de bagunça, de sujeira. Você sabia disso?
Sabe o montinho de roupa que a gente gosta lá? Essa entidade ama ficar sentadinha de perna cruzada lá, rindo para você. Rindo não, trazendo destruição para tua casa. Isso é muito sério, irmãos. E é uma coisa que é tão séria que a gente precisa olhar para nossa casa interna para ver como que está externa. E eu vejo, irmãos, que a presença de Jesus é como se fosse uma luz e nos mostrasse aquilo que a gente não estava enxergando. Por quê? Porque a gente começa a olhar para dentro de nós. Não aqui eu preciso limpar. Não aqui eu preciso organizar. Não isso aqui eu preciso jogar fora. Irmãos, Jesus nos traz clareza aonde precisa de ordem, irmãos. É a presença de Jesus. É isso que Jesus faz, irmãos, quando a gente permite Ele entrar na nossa casa. Tudo que está fora do lugar, Ele nos mostra, irmãos, aonde precisa arrumar. Isso é a presença de Jesus, irmãos. Ai, irmãos. Quando permitimos Jesus entrar na nossa casa, irmãos, a opinião negativa das pessoas não importa mais, perde a força. Porque quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais restaurados nós somos. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais convicção nós temos de quem nós somos nele. Você sabe quem você é em Jesus? Você sabe? Quando você se olha no espelho, você sabe quem você é em Jesus? Aleluias. Quando permitimos Jesus entrar na nossa casa, nós permitimos Ele nos resgatar e nos salvar, irmãos. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. O que Jesus disse, porque, irmãos, entenda uma coisa. Para a gente reconhecer, para a gente se arrepender dos nossos pecados, a gente precisa reconhecer que a gente é pecador. Se a gente não reconhecer, irmãos, não tem como se arrepender. Porque se reconhecer, como que eu vou entender que eu pequei, que eu errei? E no texto a gente lê que Zaqueu, ele reconhece o erro dele. O que ele fala? No versículo 8, Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor: vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele reconhece, irmãos, aonde é o seu erro. Ele reconhece aonde ele está pecando. Ele reconhece aonde ele está ali, irmãos, caindo. E qual que é a resposta de Jesus para tudo isso, irmãos? Hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa, irmãos. E hoje pode haver salvação nessa casa. Você crê nisso? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não há impossível para Ele. Aleluias.